aposto que você já olhou para esses quadros antigos e se perguntou como é que essas saias ficavam assim no lugar. Então, nesse vídeo, eu vou te contar todos os truques que foram usados para isso nos últimos 500 anos. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Esse é o primeiro vídeo da série 500 anos de moda, em que a gente vai pegar um item da história da moda e explorar como ele foi sendo usado, tratado e modificado nos últimos 5 séculos. A ideia é trazer uma visão geral, sem aprofundar muito em cada peça específica, em contexto cultural e contexto social. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e vem comigo pra gente levantar as saias de antigamente. Durante a Idade Média, as roupas femininas não tinham armações e nem estruturas que moldavam o corpo. E não existia nada nem parecido com o espartilho na Idade Média. Mas nos anos 1500, a gente já começa a ver as primeiras peças que procuravam moldar o tronco e dar um formato diferenciado para saias. A primeira dessas peças é o merinaque ou verdugado, que veio da Espanha e era basicamente uma saia com vários aros finos de madeira costurados. O primeiro registro visual desse tipo de saia é de 1482. Graças à influência política da Espanha, o merinaque foi adotado em vários lugares da Europa, onde se tornou sinônimo de elegância e de riqueza. Com o merinaque, as saias ganharam um formato cônico e ficavam bem esticadinhas, o que ajudava a criar a ilusão de uma cintura bem fina. Mas é claro que a corte francesa não podia ficar para trás e tinha que criar a sua própria versão dessa armação, que dispensava os aros de madeira e trocava por um tipo de almofada, feita em tecido engomado e recheada com coisas como cortiça. Essa almofada era amarrada na volta do corpo e dava esse formato mais arredondado para o quadril. Mas por volta de 1580 e 1590 surgiu um novo estilo, que pode ser que seja espanhol, pode ser que seja francês, mas é que era muito usado na Inglaterra mesmo. O Grand Verdugado, ou Grande Merinaque, que ganhou mais alguns aros em cima e ficou parecendo um tambor ou uma rodinha de carroça. Ele era muito usado pela Rainha Elizabeth I e isso ficou registrado nos livros de controle de gastos dela. A resposta da corte espanhola foi vir com uma armação ainda maior, que consumia muito tecido para fazer as saias e que ficou eternizada nos quadros pintados por Diego Velázquez. O guarda-infante era imenso e chegou a ser banido na Espanha em 1639, porque rolava umas fofoquinhas na corte de que as damas estavam escondendo gravidezes ilícitas. Ou seja, elas estavam grávidas dos amantes, e não, antigamente as pessoas não faziam menos safadeza do que hoje. Mas o guarda-infante durou pouco tempo e por volta de 1680 ele já tinha sido substituído por uma saia que tinha mais volume no bumbum, um estilo conhecido como mântua. Só que nos anos 1700, por causa da grande influência política que a França tinha na Europa, os estilos franceses passaram a dominar o velho continente, e foi justamente da França que veio um novo estilo de armação. Ao longo do século XVIII, os formatos e tamanhos das saias variaram bastante, mas a estrutura básica embaixo delas era a mesma: o panier, que dava mais volume na lateral do que na frente e super daria para esconder uma televisão ali embaixo mesmo. Nos anos 1780, quando os estilos dos vestidos mudaram, lá vieram as almofadinhas outra vez. Inclusive, parece que os homens da época ficavam bem incomodados com o fato de as mulheres usarem esses recursos todos para mudar a forma do próprio corpo. Nada muito diferente dos caras que aqui no século XXI reclamam que são enganados pela nossa maquiagem. Entre 1790 e 1810, as armações foram deixando de ser usadas, à medida em que as roupas femininas se tornavam mais fluídas, leves e sequinhas. Uma tentativa de silhueta mais natural, que é conhecida como moda regência. Mas em 1820 as saias começaram a ganhar volume de novo na barra e em 1830 elas já estavam no caminho de ficar grande de novo, monstro. Para dar forma às saias, as mulheres começaram a usar várias anáguas. E uma das mais importantes era a anágua de cordão, uma saia de algodão ou de linho, que tinha várias linhas de cordão costuradas e que ainda era engomada para dar suporte à saia. E para ajudar no formato do bumbum, ao invés das almofadinhas, começou a ser usado um negócio franzido, que dava volume sem ficar muito óbvio. As anáguas de cordão continuaram sendo usadas em 1840, quando as almofadinhas retornaram mais uma vez, porém agora mais discretas.
Em 1856, um novo tipo de armação fabricada na França começou a ganhar a Europa, a crinolina, uma saia feita com aros metálicos flexíveis que eliminava a necessidade de usar várias anáguas. Nos anos 1860 e 1870, a crinolina foi ganhando mais volume na parte de trás, até se transformar na crinolete, uma armação que sustentava a barra da saia e sustentava também os grandes drapeados de tecido no bumbum dos vestidos. Durante um breve período, entre 1876 e 1883, as saias perderam as armações e ganharam caudas e ainda mais babados. Mas em 1880, as anquinhas entraram com tudo, em diversos formatos e tamanhos e colocando toda a ênfase da roupa na poupança. Só para desaparecer de novo em 1890, dando espaço para as famosas saias de passeio vitorianas, com seu típico formato de letra A, garantido pelas anáguas cheias de babados na barra. E se você já viu fotos dessa época, de 1890 e 1900, provavelmente já ficou chocado com as cinturas finíssimas da mulherada. Então, tudo truque. Desde 1890, as mulheres usavam enchimentos nos quadris e nos seios, por dentro do espartilho, que davam a ilusão dessa cintura super fina. E em 1900, isso só ficou ainda mais popular, já que a moda era de uma silhueta em formato S, com bastante volume nos seios e no bumbum e uma cintura fininha. Nos anos 1910, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, as saias ficaram mais curtas e menos volumosas. O que acabou levando à silhueta mais reta de 1920, que dispensava qualquer coisa além de uma combinação lisa, um vestido de alças que fazia as vezes de roupa íntima. Nos anos 1930 e 1940, primeiro a crise econômica e depois a Segunda Guerra, acabaram influenciando o guarda-roupa feminino a ter linhas mais retas e que economizavam em tecido e decorações. Mas em 1947, o estilista francês Christian Dior veio com a ideia de propor um novo visual, um new look, uma nova proposta de silhueta que, segundo ele, procurava devolver a feminilidade, o luxo e a elegância às roupas femininas que teriam sido perdidas nas décadas anteriores. E como Dior se inspirava muito na moda da era vitoriana, ele acabou trazendo de volta a ideia de saias amplas e cintura fina e bem marcada. E para dar forma a essas saias, as mulheres voltaram a usar armações. As mais populares eram as anáguas de babados, feitas de algodão, tule ou organza, brancas, mas principalmente coloridas. Mas também foram criadas novas versões da crinolina vitoriana, mais curta e um pouco mais estreita, além de almofadinhas nos quadris e bumbum. A partir de 1960, peças como essas saias de armar ou saias de armação começaram a cair em desuso principalmente entre as mulheres mais jovens, que começaram a adotar estilos mais despojados e esportivos. Mas as anáguas simples, sem volume, continuavam sendo usadas por baixo dos vestidos como uma peça de modéstia. E as anáguas volumosas ainda apareciam em ocasiões formais, como vestidos de baile, de debutante e de noiva. Situações onde elas ainda são usadas até os dias atuais. Queridos modisters, essa série só é possível graças à contribuição dos nossos membros e dos nossos apoiadores. Então, se você curte o que a gente faz aqui e quer nos ajudar a manter esse canal entregando conteúdo histórico gratuito de qualidade em língua portuguesa, considere se tornar um membro ou se tornar um apoiador aqui do canal. Você tem acesso a uma série de recompensas e ainda ajuda a gente a manter o canal funcionando e crescendo cada vez mais. E se você curtiu esse vídeo, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar e comentar, que isso é muito importante. E aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que eu separei para você com todo carinho.